E aí, pessoal, tudo bem? Nesta terça-feira, o STJD determinou que a CBF não homologasse o resultado de Botafogo 0, Palmeiras 1, jogo realizado no último sábado em Brasília, por causa de um pedido do Botafogo de anulação do jogo por um erro do árbitro na forma de utilizar o árbitro de vídeo no lance que acabou resultando no único gol da partida, no gol da vitória do Palmeiras. No lance, o Daverson cai na área, o juiz dá falta do Daverson por simulação, e realmente quando você vê o lance parece bem claro uma simulação, né? Porque quando você vê o lance ao vivo parece uma simulação. E o Botafogo, o Gatito pega a bola, põe no chão, toca a bola, o jogo recomeça e imediatamente, um pouquinho depois, o árbitro para o jogo, apita, não. Ele põe o dedo no ouvido, começa a ouvir o VAR, vai ver o replay e percebe que realmente aquele lance foi menos claro do que parecia, né? Quando se via ao vivo. O Daverson sofreu um pisão do Gabriel e por isso ele caiu, então não foi uma simulação. O juiz olhou, achou que foi pênalti e marcou o pênalti. O Botafogo alega que o VAR foi mal utilizado porque o VAR só pode ser acionado depois que não pode ser acionado depois que o jogo reinicia. Tanto é que o árbitro normalmente ele fica segurando o reinício do jogo. E nesse caso não, o árbitro não marcou o reinício do jogo, até porque o árbitro aparentemente estava convicto de que tinha marcado certo. E de fato, quando se vê o lance da primeira vez, parece um lance até meio... Você não vê o pisão não parece claro quando você vê o lance ao vivo, né? Então o árbitro não considerou aquela jogada muito séria e o jogo reiniciou. A questão é se o árbitro deu ou não reinício ao jogo. O Botafogo diz que sim, e de fato o Botafogo saiu jogando. O Palmeiras diz que não, porque o árbitro não apita o reinício do jogo. E daí vai ficar uma briga ali sobre ter ou não o início do jogo. Porque o árbitro não é obrigado a apitar um reinício de jogo. O árbitro não apita todo o reinício de jogo, né? Cobranças de falta no meio de campo, o jogador põe o pé no chão e ele chuta, né? O árbitro só marca quando um time está pedindo para colocar barreira, sei lá o que. Então a jogada é um pouco mais demorada, alguns lances assim, mas ele não é obrigado a apitar um reinício de jogo. Sempre vários lances importantes acontecem com um time fazendo uma cobrança rápida de escanteio, de falta, de alguma coisa assim. Então vai virar uma questão ali, tipo, o Botafogo argumentar, ele não apitou, mas ele deixou o jogo reiniciar. E o Palmeiras argumentar, o Botafogo saiu jogando, o árbitro não tinha apitado, não tinha autorizado o reinício de jogo. A sensação que dá vendo o lance é de que o árbitro ele deixa o jogo reiniciar sim, mas ele não apita. Então vai ficar essa disputa. Eu acho que no final das contas, eu não sou advogado, eu não sou especialista, eu tô falando como alguém que acompanha muito futebol, já viu várias situações semelhantes em jogos, tudo, e questões como essas que foram para a justiça esportiva, tudo, para mim tudo indica que o resultado vai ser mantido, e o STJD só pediu para segurar o resultado aí como uma forma procedimental deles ali, com uma questão ali de evitar que se dê ponto e tire. Então na verdade você simplesmente não dá o ponto ainda, só dá o ponto quando o negócio for confirmado, tá? Então vamos ficar nessa aí. O Palmeiras vai perder 3 pontos no campeonato por algum tempo. Eu acho bem possível que o Palmeiras recupere os pontos. Tem botafoguense que reclama que não foi pênalti, que o pisão do Gabriel no Daverson foi acidental e que isso não deveria configurar pênalti. Acho que eu acho uma reclamação. Eu daria, vendo o replay, eu daria o pênalti, né? Porque me pareceu que realmente o pisão, mesmo sendo acidental, foi forte o suficiente para impedir que o Daverson tentasse a jogada. Mas eu acho que é uma reclamação ok, assim, né? Eu acho que é uma reclamação que faz sentido. Um lance não é um lance tão fácil. Agora, toda a reclamação do Botafogo não se baseia no fato de ter sido pênalti ou não. Se baseia no fato de o jogo ter sido reiniciado ou não, tá? Então vamos partir do pressuposto que a reclamação não é sobre a marcação, é sobre a forma de utilização do VAR, porque essa é a grande reclamação. O Felipe Melo, ele disse, até falando que se quiser remarcar, remarca, tá certo, tudo, e comparou com a situação de Palmeiras e Corinthians no jogo de volta da final do Paulista do ano passado, em que teve o lance do Dudu com o Ralf, o Ralf dá o bote no Dudu, o Dudu cai, o juiz dá pênalti
e depois de muita confusão, muita discussão, o juiz volta atrás. E o Palmeiras alega que houve interferência externa da arbitragem, na arbitragem. Então, alguém teria visto o lance na televisão, teria achado que não foi pênalti, teria informado o árbitro que não foi pênalti. E o Palmeiras tentou comprovar essa interferência externa para anular o jogo, tá? Que inclusive foi um pedido bem sucedido no caso de Aparecidense e Ponte Preta na Copa do Brasil deste ano. Já que o Felipe Melo botou o assunto, fez a comparação, então eu vou falar um pouco do Corinthians e Palmeiras ali. Eu acho a comparação do Felipe Melo pertinente, é uma comparação que faz sentido em alguns aspectos, e eu vou chegar nisso. Mas falando só do Corinthians e Palmeiras, o que eu achei? A sensação que me dá é que há, sim, interferência externa, alguém avisa o árbitro, mas não é comprovável ali, naquele momento. Porque o Palmeiras até preparou um vídeo, né, todo um dossiê lá em vídeo, com imagens de várias câmeras ali que estavam no Allianz Parque naquele dia, mostrando que houve interferência. E, na verdade, para mim, ela mostra que muita gente conversou ali e que é possível, sim, que no meio daquelas conversas a informação de que não teria sido pênalti teria chegado ao árbitro. Mas o vídeo não comprova que é isso, porque o vídeo não... se você não vê o conteúdo das conversas, não dá pra fazer leitura labial, não dá pra ouvir a conversa. Você só vê que fulano conversa com Beltrano, Beltrano conversa com Ciclano, aí Ciclano conversa com o árbitro. Esse tipo de coisa você vê. Mas você não sabe qual é o conteúdo da conversa, né? É possível que tenha sido, né, a informação de que, olha, passou na Globo que não foi nada, hein? Passou na Globo que não foi nada. Olha, anula aí, senão vai pegar mal tudo. É possível que tenha sido isso, mas não comprova. Daí para chegar no tribunal e você anular um jogo por causa disso, acho que ficou muito difícil o Palmeiras conseguir essa anulação e acabou não conseguindo. Tá? Mas assim, falando sobre a anulação de jogo por causa desse tipo de situação, existe a questão jurídica, tá? Eu não sou advogado, vou deixar aqui embaixo links de pessoas que são muito mais inteiradas do ponto de vista técnico, tá? Sobre o julgamento desse tipo de situação. Mas estou falando uma questão mais filosófica, conceitual, sobre alguém que acompanha muito futebol, gosta muito de futebol, já viu diversas situações ali, e eu estou querendo conversar com vocês também que são meu público aqui, que imagino que gostem de futebol, né? A briga fica sendo muito pela forma e não pelo conteúdo da decisão do árbitro. E por isso que eu acho errado anular os dois jogos, o Palmeiras e Corinthians e agora o Botafogo e Palmeiras. Porque assim, o árbitro, digamos que vamos partir do pressuposto que não foi pênalti do Ralf no Dudu e de que foi pênalti do Gabriel no Daverson. Tá? Nos dois casos, o juiz teria marcado errado. Aí vamos supor que o VAR foi acionado errado no jogo do Palmeiras e Botafogo e que houve interferência externa no jogo de Corinthians e Palmeiras, tá? Então vamos considerar este cenário, tá? Para fazer uma análise para refletir sobre o assunto. O árbitro teria tomado duas decisões erradas nos dois jogos. A primeira decisão é ter errado a marcação do lance, né? Errado, num caso deu um pênalti que não existiu e no outro caso não deu um pênalti que existiu. E depois ele erra de novo, né? Ao voltar atrás da marcação de uma forma irregular, né? Ele erra duas vezes, o árbitro. E do ponto de vista jurídico, a gente acaba dando muita importância para o erro de procedimento e não para o erro de marcação. O erro de procedimento se torna mais importante que o erro de marcação. Isso, para mim, parece uma questão, uma prioridade errada. Porque, no final das contas, o mais importante é o que acontece no campo. Não é o procedimento. Então, assim, o mais importante, assim, apesar do árbitro ter usado o VAR de forma... supondo que o árbitro usou o VAR de uma forma errada. Apesar de ele ter usado o VAR de forma errada no Botafogo e Palmeiras, isso é menos importante do que ele dar um pênalti que existiu, se o pênalti realmente existiu, e ele acha que existiu. Então, porque no final das contas, um resultado de um jogo de futebol, ele tem que refletir o que os dois times fizeram em campo. Não tem que refletir se o árbitro adotou um procedimento certo em campo, né? Claro que há limites, não dá para avacalhar tudo, mas o árbitro, ele volta para acertar. Então, se o Botafogo fez um pênalti no Palmeiras, esse pênalti tem que ser preservado. Se o árbitro depois errou,
Daí você dá uma geladeira no árbitro, você faz com que o árbitro não apite mais jogos do Botafogo, você manda o árbitro fazer uma reciclagem do sei lá o que, apitar jogo de sub-20, sei lá. Você dá um castigo no árbitro para que isso não se repita e para que outros árbitros aprendam e não repitam isso, porque o erro de procedimento é um erro. Mas no final das contas, o mais importante para a oficialização de um resultado do jogo é que o jogo em campo tenha refletido o que os times fizeram, jogando bola. E jogando bola teria havido um pênalti que o juiz, no final das contas, deu. Então, eu acho uma forma meio bizarra como as pessoas, o futebol brasileiro, muitas vezes, vê essas questões como se o jurídico ali, né, um procedimento jurídico se torna mais importante que o resultado em campo. E o futebol, na verdade, é o resultado em campo que vale. E que deveria valer, pelo menos. E em campo o Palmeiras fez aquele gol, né? Em campo teria sido cometido um pênalti, o Palmeiras fez aquele gol. Então acho que isso deveria ser preservado, essa que deveria ser a prioridade, né? O procedimento de marcação é menos importante que a marcação em si. O importante é que a marcação seja preservada já que ela foi adotada. Claro, não significa que então vamos ficar usando toda hora, o VAR volta. Não, pune o cara. Mas assim, punir o Palmeiras... Porque daí, se você volta o jogo, o Palmeiras se torna vítima. Sempre vai ter uma vítima. Porque o Botafogo é vítima de um procedimento errado do árbitro. Agora, se você anula o jogo, você vitima o Palmeiras, que no final das contas jogou para ganhar, teria sofrido um pênalti, fez um gol desse pênalti, e daí você anula o jogo só porque o juiz ali, o espertão ali, deixou a bola rolar, né, antes do tempo. Então acho que você não está preservando, você está preservando o futebol, não, você não está preservando o futebol, você está preservando procedimentos ali, sabe? Então assim, você tem que cuidar para que isso não se repita, mas você também tem que cuidar para que o que aconteceu em campo valha. Isso vale o mesmo para o Corinthians e Palmeiras no ano passado, porque no final de contas, assim, tem palmeirense que acha que foi pênalti de qualquer forma do Ralf e do Dudu, e perfeito, eu acho que não foi, mas sim, é uma dividida ali, se você acha que foi pênalti, tudo bem. Mas assim, partindo do pressuposto que não foi pênalti, que a briga é só pela interferência externa, no final das contas, o procedimento errado do árbitro de ter se influenciado por um passarinho soprando no ouvido dele, fez com que ele anulasse um pênalti. Mas um pênalti que para muitos não teria ocorrido. Então se você inverte o pênalti, ou se você inverte o pênalti não, se você anula o jogo por causa disso, você preserva o Palmeiras, que foi prejudicado por um procedimento errado do árbitro, mas você prejudica o Corinthians, que no final das contas estaria sendo vitimado por uma marcação errada do árbitro, né? Então, e de novo, como no caso do Botafogo e Palmeiras, acho que o procedimento é menos importante que o que acontece em campo, tá? Então esse negócio de ficar anulando o jogo, assim, aqui no Brasil a STJD gosta de ficar aparecendo demais, toda hora fica inventando motivo para anular jogo, refazer jogo, fazer isso, aquilo. Eu acho que isso assim, um tipo de forma de ver a aplicação de justiça meio exagerada. Eu acho que assim, num caso de, por exemplo, ficou comprovado que houve o árbitro foi comprado, aí sim, né? Se o árbitro entrou em campo influenciado porque alguém comprou ele, alguma coisa assim, daí eu acho que válido. Ou se de repente aconteceu alguma coisa durante o jogo que interferisse no desenrolar do próprio jogo, alguma coisa irregular que interferisse no desenrolar do próprio jogo, aí sim. Eu acho que pode ser, por exemplo, questão de segurança. De repente a torcida do time da casa criou situações ali em que o time visitante se viu realmente ameaçado em sua segurança e de repente não pôde jogar adequadamente, ou porque não teve, sei lá, diversas condições ali. Eu acho válido, sabe? Mas por causa de algo que acontece em campo, por causa de erro de procedimento do árbitro na hora de aplicar uma regra, sendo que no final das contas, teoricamente ele aplicou a regra certa, ele só aplicou da forma errada, aí acho muita vontade de querer arranjar botar tudo na justiça, sabe? Vamos na justiça. Parece aquele pessoal que mora em prédio. Eu moro em prédio, né? Então o pessoal que mora em prédio, assim, às vezes, por causa de uma discussão sobre cortar ou não uma planta na entrada do prédio, entrar na justiça por causa de... Para de entrar na justiça por tudo, pô. A justiça brasileira tem tanta coisa mais importante para resolver do que isso, sabe? Então, acho... mania de botar tudo
para advogado, assim, acho que advogados são muito importantes para lidar com as coisas importantes, e esse país está precisando de muitas mais que discutir isso. Então, espero que a decisão tomada seja a mais correta possível, espero que isso fique uma reflexão. Do caso de Aparecidense e Ponte Preta também, claramente houve uma interferência de arbitragem ali também, e o jogo ali foi anulado, e eu achei errado ser anulado, tá? Eu achei errado ser anulado porque no final das contas o árbitro foi influenciado, mas acabou acertando, e o árbitro merece uma geladeira. Eventualmente, pode até pagar uma indenização para a Ponte pela eliminação da Copa do Brasil naquela circunstância. No final das contas, o jogo aconteceu de novo, a Aparecidense ganhou o jogo. Tá? Mas, digamos que o jogo não fosse anulado, dar uma indenização à Ponte Preta, como poderia dar uma indenização ao Botafogo, no caso desse jogo, e uma indenização ao Palmeiras, no caso daquele jogo, vai reconhecendo que o clube foi prejudicado de alguma forma. Tá? Mas acho que fica querendo voltar jogo, tudo fica querendo coisas aí por causa de um detalhezinho, tá? Mas é isso, então, acho que muita gente vai discordar de mim no vídeo, tá? Então pode discordar à vontade, não tem problema não. Escreve aqui embaixo, discordo de você, livro, discordo de você, Biratã. Não tem problema discordar não, tá? Não quero ser dono da verdade não, pode discordar à vontade. Se você for advogado, assim, pode até falar do ponto de vista jurídico, como que é essa situação, não tem problema nenhum. Você não precisa me xingar, né? Porque afinal de contas eu não xinguei ninguém, então não precisa ficar me xingando. Ou não precisa ficar xingando os outros aí, que às vezes o pessoal fica brigando um com o outro, fica todo mundo se xingando. Pra que se xingar, pô? Tá? Então não precisa ficar xingando. Mas pode discordar à vontade de mim. Não pretendo ser o dono da razão. Só tô falando aqui, propondo um debate, propondo uma reflexão ali. E vocês podem achar o que vocês quiserem aí, dentro de um ambiente saudável aí de conversa, tá bom? Mas é isso, então. Gostaram, não gostaram? Clica no sininho para receber notificação, se inscreva no canal, dá like, dá dislike, qualquer coisa aí que vocês acharem do vídeo, põe comentário, tá? O que você quiser. Eu falei que ia gravar um vídeo com as minhas camisas de futebol quando chegasse a 50 mil, cheguei em 50 mil seguidores, então vou ter que cumprir essa promessa. Eu ainda não sei como eu vou montar esse vídeo, tá? Como é que eu vou colocar tudo, porque tem muita camisa para mostrar todas ou quase todas. O vídeo pode ficar muito grande, então eu vou tentar fazer um jeito para não ficar muito grande não, tá? É isso então, um abraço e até mais.